Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Então, começando agora o pessoal do Instagram, o pessoal do YouTube. Mais uma noite de palestra, de estudos, né? Hoje nós vamos estudar o tema Dor e Sofrimento, ministrado pela nossa amiga, irmã Elisete. O pessoal que está vindo a primeira vez, eu estou vendo carinhas novas aí, sejam muito bem-vindos. E vamos elevar o nosso pensamento agora ao nosso Mestre Jesus, elevando, pedindo iluminação, que a nossa Mãe Maria de Nazaré nos cubra com o seu manto sagrado, nos protegendo, iluminando, abrindo a nossa mente e o nosso coração para esse estudo. Abençoai também a nossa irmã Elisete, para ela fazer um bom trabalho, conseguir passar a mensagem, e que assim seja hoje e sempre, e graças a Deus. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Boa noite, pessoal da internet, né, do YouTube, do Instagram. Gente, como a Tuane já anunciou, né, foi até uma falha minha aqui, eu já devia ter deixado. O tema é dor e sofrimento. Ó que benção, gente, a chuva chegou para limpar todos os miasmas que tiver aí na cidade, deixar a gente mais espiritualizado ainda. Gente, para a gente falar sobre dor e sofrimento, eu queria propor para vocês uma reflexão inicial de como que está andando o nosso planeta. Está dando para vocês me ouvirem assim ou nós vamos ter que aumentar? Aí no fundo, está dando para ouvir? Não? Agora tá? Acho que piorou. Tá dando para ouvir, gente? Melhorou? Vamos aguardar um pouquinho. Ok? Pronto? Acho que agora deu. Tá dando para ouvir, gente, aí no fundo? Agora tá, né? Então, ó, para a gente começar, eu quero propor uma reflexão sobre como está andando o nosso planeta, a nossa sociedade em si. E aí eu coloquei alguns tópicos para a gente observar. Vamos lá. Aumentaram em grande número os casos de suicídio, principalmente entre os jovens, entre a nova geração. Por que será? Os casos de depressão também têm aumentado muito. Já falamos aqui várias vezes quanta procura de terapeutas, psicólogos, psiquiatras tem aumentado. Justamente por quê? Por quê, gente? Aí nós vamos pensando. As pessoas têm se automedicado ou procurado constantemente a ajuda médica para se medicar, para suportar as suas dores e sofrimentos, ao ponto de necessitar de medicação até para dormir, para poder se desligar momentaneamente do corpo. Olha lá o que mais. As pessoas têm perdido o sentido da vida. O quanto isso se torna preocupante para nós? As pessoas estão suicidando-se, os jovens, aqueles que deviam estar começando a criar os propósitos de vida. Eles estão abandonando a vida, eles estão desistindo dela. As pessoas estão entrando em processos depressivos profundos, a ponto de necessitar de medicação para tudo, para querer levantar da cama. Eu estou falando que é errada a medicação? Não. Desde que não seja uma automedicação, a medicação muitas vezes é o que funciona. Mas a minha preocupação é a necessidade dela. Por que tantas pessoas estão precisando das medicações? Sabe por quê, gente? Porque estão vivendo uma dor profunda e não estão sabendo lidar com ela. Então, isso vem gerando sofrimento. E o sofrimento constante para as pessoas, sem saber lidar com ele, é insuportável. E aí chegam essas medidas drásticas, terríveis, e algumas delas sem condições de retorno. Então, aí, realmente, é necessário a gente falar um pouquinho sobre dor e sofrimento. Sabe por que eu propus essa reflexão inicial? É muito triste você chegar num lugar, igual os que estão chegando hoje,
inclusive, sejam bem-vindos. E falaram, mas vamos falar de dor, de sofrimento, tem tanta coisa para falar. Mas é urgente trabalhar a dor, é urgente trabalhar o sofrimento, porque enquanto nós estamos escondendo ele, a existência deles em nós estamos só mascarando. E quando entramos no nosso lar, ele aparece de novo. E aí a gente corre para as nossas medicações, para os nossos escoros, não é assim? Então, sim, é hora de falar de dor e sofrimento. E eu vou começar com as explicações do que seria cada um deles. Dor. Olha lá, gente, isso aí é explicação de dicionário, tá? Eu gosto de trazer sempre assim, porque não é uma explicação da Elisete, não é, né? E também não é uma explicação da espiritualidade. É uma coisa que cabe a qualquer um. Vocês abrirem o Google agora, vocês vão encontrar essa explicação. O que é a dor? Ela é a experiência sensorial e emocional desagradável associada a uma lesão. Então, para eu sentir dor, tem que haver uma lesão. Essa lesão pode ser na pele, essa lesão pode ser muscular, essa lesão pode ser moral, essa lesão pode ser psíquica, mas tem que haver uma lesão para que haja dor. Quando eu corto um dedo, eu sinto dor. Quando eu estou com enxaqueca, eu sinto dor. A dor é muito mais fácil de ser entendida. Mas vamos ver então o que seria o sofrimento. Sofrimento. Qualquer, olha como expandiu, qualquer experiência aversiva, ou seja, ruim, né? Não necessariamente indesejada, e sua emoção correspondente. Então, o sofrimento é emoção, ela traz emoção. Então, já temos que começar a refletir. Quantas vezes nós já falamos do que as emoções, se não forem trabalhadas, trazem desconforto para a nossa vida, não é mesmo? Então, o sofrimento, ela é qualquer experiência aversiva. Então, tudo de ruim que eu estou sentindo, que me traz uma emoção desagradável, é um sofrimento para mim. Agora, olha que delicado. Não necessariamente indesejada. Muita gente sofre exatamente porque quer sofrer. Sabe que há saída para o sofrimento que ele vive e mesmo assim escolhe permanecer sofrendo. Se a gente for trazer isso para o campo material, físico, nós vemos hoje os jovens que, não sabendo lidar com a dor, escolhem sofrer fisicamente e se automutilam. Vocês já viram? Isso é uma forma de extrair uma dor que eles não conseguem localizar, porque ela é uma dor moral, emocional, espiritual. Então, eles transferem para o corpo e causam em si sofrimento por escolha. Isso eu estou falando no campo material. E se a gente for falar um pouco mais a fundo? Quantas pessoas nós conhecemos que vivem relacionamentos abusivos e permanecem nesse relacionamento sofrendo por escolha? Porque quer. Então, o sofrimento, por mais que ele seja ruim, e nós sabemos que sofrer é algo que é aversivo, muitas vezes nós escolhemos sofrer. Então, vocês percebem que dor e sofrimento são duas coisas diferentes? É diferente. Por mais que nós sempre falamos delas junto, como se fossem sinônimos, não são exatamente sinônimos. Elas têm questões parecidas. As duas são desagradáveis, não é verdade? O sofrimento é desagradável, a dor é desagradável. Mas ambos não são a mesma coisa. Agora tem uma questão, olha lá. É possível viver somente um deles. Um é independente do outro. Como eu disse, não é a mesma coisa. Então, para me sofrer, eu não preciso sentir dor. Para eu sentir dor, eu não preciso sofrer. Vocês já devem ter visto pessoas que sofrem dor, que estão com dor, mas não entram em sofrimento com aquilo. Levanta da cama, está com dor. Vamos dar um exemplo bem tranquilo. Uma dor de cabeça. Incomoda, né, gente? Eu acredito que todo mundo aqui já sentiu dor de cabeça um dia. Incomoda. Te atrapalha a cognição em algum momento, mas levanta da cama, não reclama, não xinga, não tem lamúria. Levanta, faz seus afazeres, vai para o trabalho, realiza suas tarefas. Se necessário, descansa, porque o repouso é necessário, sim, para o tratamento da dor. Mas não há sofrimento. Enquanto tem outras pessoas que com uma pequena dor de cabeça, eu sei que tem vários graus, né? Isso já entra na parte da ciência, que não me cabe.
faz escândalo, chora, reclama o dia todo, fala todo o tempo da dor, reforça ela e faz ela se tornar um sofrimento. Vocês percebem como que é diferente um e outro? Da mesma forma, eu posso sofrer sem sentir dor. É aquilo que eu expliquei agora, por exemplo, que eu dei o exemplo do relacionamento abusivo. Quem vive um relacionamento abusivo não tem exatamente uma dor, mas ela tem um sofrimento. Porque ela sofre dentro daquela relação, não é verdade? Outra questão, por exemplo, eu vou dar um exemplo que para mim é muito tranquilo de falar, então não é problema, todo mundo aqui sabe que eu sou diabética. O diabético, muitas vezes, não passa por dor. Somente se ele houver grandes descontroles glicêmicos, que pode causar dores e outros desconfortos. Mas, no geral, não causa dor. Mas, raríssimos casos, vocês vão encontrar algum diabético que não entrou em processo de sofrimento devido à doença. Eu passei, conheço muitos e a maioria passou. Que bom que existem seres mais evoluídos que não precisaram passar por isso. Por que a gente entra em sofrimento, então, nesse tipo de situação em que não há dor? Porque nós estamos sendo contrariados. E o ser humano não gosta de ser contrariado. Eu quero comer, sim. Eu quero fazer os meus excessos, sim. Eu não quero acordar todos os dias pela manhã para praticar atividade física. Eu não quero ter o trabalho de olhar rótulo por rótulo do alimento para saber se ele é adequado para mim ou não. Então, eu estou sendo contrariado, eu sofro. Eu sofro. Aí eu tenho a opção, continuo sofrendo ou mudo a minha perspectiva de visão do caso? Nós temos essa opção, não temos? E aí eu quero passar para a próxima parte com vocês. Deus nos ama e não quer nos ver sofrer. Para o nosso bem, Ele permite que nós soframos. Elisete, você falou agora que tem o sofrimento, que nós optamos ficar nele ou não. Deus está vendo a gente sofrendo e não faz nada. Por que Ele não faz nada? Deus, gente, nós já falamos aqui, quanto energia, como criador de tudo. E Ele, como tem a percepção de todas as coisas, Ele é onipresente, não é assim? Ele está vendo cada uma situação que nós estamos vivenciando, seja ela agradável ou desagradável, trazendo dor ou não, sofrimento ou não. Então, por que Ele permite? Porque é para o nosso bem. Não há dor e não há sofrimento que chegue à sua porta que não seja para o seu bem. Existem duas formas da dor vir. Ela vai vir, da primeira forma, pela lei de ação e reação. Eu causei a minha dor. Eu fiz algo num passado próximo ou não que causou a dor que eu estou vivenciando agora. Como eu dei agorinha o exemplo do diabetes, eu estou vivenciando o diabetes hoje, respeitando a lei de ação e reação que veio me cobrar todos os excessos do meu passado. Mas quando, Elisete, isso? Em outras vidas. E aí, se nós, dentro de uma casa de umbanda, não aceitarmos que nós tivemos outras vidas e começarmos a entender isso como favorável a nós, nós estamos no lugar errado. No lugar errado. Porque é muito bonitinho falar lá fora assim, eu acredito na reencarnação, pensando que você vai ter mais 10 vidas para frente para corrigir o que você está com preguiça agora. E, na verdade, a reencarnação ela vem como um consolo para nós no sentido de não tem ninguém que vai resolver os seus problemas. Você voltou para resolvê-los, para progredir e na próxima vir melhor. E não na próxima voltar para resolver o de agora. Então, a lei de ação e reação, ela vem sim cobrar os meus feitos, as minhas ações, as minhas decisões. Tem que ser sempre com sofrimento? Claro que não. O antigo assassino hoje pode ser médico que vai salvar vidas. Mas nós temos o mau hábito de nos cobrar quando chegamos no plano espiritual. E nós, olha só, tudo nós, escolhemos o sofrimento. Porque é o caminho que aprende mais rápido. Sempre que nós entramos em um processo de dor ou de sofrimento, nós aprendemos mais rápido. E se vocês observarem as situações que vocês já vivenciaram até hoje, vocês vão confirmar isso, sem eu ter que saber de nada. Eu vivenciei a situação X, ela me trouxe esse ensinamento. Agora eu não vou repetir mais, porque doeu. Porque eu sofri, foi desagradável e eu não quero repetir.
Agora, por bem, nós temos as questões da procrastinação, da preguiça. Nós vamos empurrando com a barriga. Nós fazemos isso, infelizmente. Então, a primeira circunstância que nos traz a dor é a lei de ação e reação. E aí, como eu disse, Deus, sim, na sua lei divina, permite que nós soframos, justamente para o nosso bem, para o nosso progresso e para a nossa evolução. Vamos seguir. Então, não há nada que eu possa fazer, não tem nada que pode ser feito? Então, se a lei de ação e reação vai vir me cobrar, não tem nada que eu possa fazer, eu vou sofrer caladinho e pronto? Não. Problema requer solução. Quando eu vou lá nos meus alunos e dou atividade de matemática assim, problema. Joana foi ao mercado, levou tantos reais, quer comprar produto X. Qual vai ser o troco? Eu quero a solução do problema. O problema foi feito para ter solução. Só que nós costumamos olhar o problema e esquecer de olhar a solução. Se eu estou em sofrimento, eu já sei que eu sou o causador dele. Eu preciso entender o que eu devo fazer para sair dele. E aí começar a tentar resolver. Tentar resolver. O que nós não podemos é ficar paradinho, sofrendo, caladinho. Ou pior, sofrendo, lamuriando, reclamando, todos os dias. Tem pessoas que sofrem tanto que eu acho que nem elas acreditam no tanto que elas sofrem. Porque é mais da boca para fora. O sofrimento é desse tamanho e ela vai multiplicando, né? Eu lembro muito do seu Manel falar, tem gente que sorri na tempestade, tem gente que reclama da bonança. Não é assim? Mais ou menos isso, não é a frase? E nós sabemos que isso é verdade. Então, olha lá, vamos seguir. O problema é que geralmente nós não buscamos a ajuda correta. Se eu estou com uma situação que me traz sofrimento e eu identifiquei que esse problema é espiritual, adianta eu ir no médico? Não. Se eu estou com um sofrimento e a causa dele é física, adianta eu vir no centro espírita? Não. Se eu identifiquei que é psíquico, adianta eu ir lá no pastor? Não. Procure quem vai te ajudar com a solução. Só que aí veio o impedimento. Eu tenho que identificar o meu sofrimento. E aí a gente volta naquela mesma frase de sempre. Autoconhecimento. Que nós não queremos. Se nós não identificamos nem as nossas características primordiais, as nossas maiores qualidades, os nossos maiores entraves, como é que nós vamos identificar as causas dos nossos sofrimentos? Difícil, né? Então nós precisamos voltar de novo ao autoconhecimento. Entender por que eu estou sofrendo tanto com essa situação. Em que campo da minha vida isso está prejudicando? Para eu saber pedir a ajuda certa. Isso é muito importante. Quando o sofrimento chegar, você terá que jogar futebol. Eu coloquei ele entre aspas, né? Porque seria uma forma de exemplificar. O que o jogador de futebol tem que fazer? Ele tem que fazer gol. É a função dele ali, é fazer gol. O time dele ser o campeão. E aí, no meio do campo, não ficam só os jogadores do time dele. Vão vir os outros para atrapalhar. Obviamente, não é assim? Os homens aqui devem entender um pouquinho mais que eu para poder falar. Então, vão ter os que vão criar barreiras, vão ter os que vão ficar na frente. Mas assim, cada um tem uma função. O sofrimento tem a função de, às vezes, atrapalhar a sua caminhada. Porque você está caminhando errado. Não é assim? Mas nós vamos ter, então, que fazer igual os jogadores de futebol que persistem em fazer o gol, em acertar. Em acertar o gol. Então, nós vamos ter que persistir em acertar, em achar a forma de driblar essa situação que está te causando tanto sofrimento. Nós vamos ter que achar o caminho que eu tenho que seguir para que esse sofrimento não continue comigo, para que eu possa seguir mais plena, um pouquinho mais feliz, né, dentro do que é possível. Está ficando claro, gente? Então, tá bom. E aí, para isso, nós vamos ter que fazer isso aqui, ó. Chega dessa história de entregar para Deus. Há umas 2 semanas atrás, eu não pude comentar publicações em redes sociais, assim, a não sei que seja de amigos próximos, mas eu fiquei muito incomodada com a publicação de uma pessoa, porque ela publicou assim: vocês ainda estão lavando as compras item por item ou já entregaram para Deus?
eu tive que comentar. Eu nem comentei o que eu gostaria, que eu queria colocar assim, ó, por quê? Deus vai na sua casa lavar? Gente, Deus está nos amparando, nos dando as capacidades, os caminhos, mas quem tem que fazer as coisas somos nós. Nós vamos ter que parar de ser coitadinho de mim. Ah, entreguei para Deus, não dou conta mais, minha vida é sofrer. Não. Você sempre tem algo a fazer a respeito. Às vezes você não está procurando no caminho certo, não está buscando a ajuda certa, não está tomando as decisões certas. Mas o seu coitadinho de mim é a pior, a única decisão que nunca deveria ser tomada. Então, pare de entregar para Deus. Nossa, a coisa que eu mais tenho horror de ouvir de uma pessoa, entreguei para Deus. Mas por que, se Ele te pôs aqui, é para você resolver? Senão Ele estava aqui agarrado no seu braço. Vamos junto aqui. Não é assim. Ele te deu as capacidades para que você resolva. Você não está desamparado. Te deu competências e capacidades para resolver. Aí, gente, nós vamos fazer mais ou menos assim, sentar e bater um papo com o seu sofrimento. E o papo tem que começar assim, o que você quer de mim? Porque toda vez que você sofre, tem um motivo. E o sofrimento veio para que você aprenda algo. O quê? Tem como eu relatar aqui? Claro que não. Cada um sofre por um motivo. Eu não disse alguns aqui? E esses foram poucos. E existem muitos mais. Tem pessoas que sofrem só quando são situações gigantescas. Tem pessoa que sofre com a pedrinha que entra no sapato. Então, nós vamos ter que identificar o que esse sofrimento está me ensinando. Se você bateu o dedinho do pé na mesa e doeu, essa dor veio te ensinar que você tem que prestar atenção por onde você está andando. Entendem como é do pequeno ao grandioso? Cada sofrimento nos ensina uma coisa. Então, nós vamos ter que trocar o porquê e usar o para quê. Isso aqui foi ensinado para nós e foi um ensinamento que para a minha vida é muito valioso. Enquanto eu perguntava por que eu estava sofrendo, eu me sentia a coitadinha de mim, a injustiçada, né? Por que eu? Por que comigo? Como se com o outro não tivesse problema. Se eu estou passando uma situação de sofrimento, eu não quero para mim, eu quero para o outro? É como se fosse jogado na grila? Caiu para você. Não é assim. Se eu estou passando, é porque eu necessito passar. Então, eu vou ter que parar de usar os porquês, porque senão a gente costuma ouvir situações assim, ó. E principalmente se vocês buscarem o porquê externo. Quando a gente busca o interno, a gente costuma se sentir o coitadinho de mim. Quando a gente busca no externo, nós costumamos ouvir absurdos, do tipo, você sofre assim porque você não tem fé. Falta de Deus. Isso aí você está na religião errada. Você está sofrendo assim porque fulano é ruim, você escolheu a pessoa errada. Gente, até nas questões, como eu disse antes, dos relacionamentos abusivos, voltando lá, porque eu gosto de ressaltar isso, não fica mal entendido, a culpa ainda é nossa. Porque nós escolhemos permanecer com a pessoa. Não é ela que é errada de ser daquele jeito, porque ela vai melhorar no tempo dela. Nós não estamos num planeta onde cada um está no seu nível de aprendizado. O erro é meu de saber que essa pessoa, para mim, não é ideal e eu continuo ali. Vocês entendem que nós que buscamos esse sofrimento o tempo todo e que nós temos as condições de sair dele o tempo todo? Seja ele um problema físico, emocional, espiritual, como eu disse lá, todas as situações. Então, vamos começar a trocar o porquê do para quê. Para que esse sofrimento veio? Ele veio para que eu aprenda a me valorizar como pessoa. Ele veio para que eu aprenda a me alimentar melhor e cuidar desse corpo, que é um instrumento para mim poder viver aqui na Terra. Ele veio para que eu me melhore como profissional. Quem perdeu o emprego, lamuria aí um mês, né? Até achar o outro. Não. Esse sofrimento desse momento veio para te ensinar que você tem coisas a melhorar no seu campo profissional. Ah, mas eu fui injustiçada. A injustiça não existe. Se você está injustiçada aos seus olhos. Só que nós temos que começar a ver as coisas como terceiros, de uma forma geral. Então, nós temos, sim, algo a aprender com cada situação de sofrimento que nós vivenciamos, com cada situação de dor. Como eu disse, do dedinho do pé machucado na mesa, até aquelas situações grandiosas que a gente passa nas nossas vidas, que é muito individual de cada um. Devemos ver o sofrimento como um instrumento de evolução. Olha lá a imagem. Está sofrendo.
entendeu o sofrimento, bateu um papo com o sofrimento, entendeu ele como instrumento de evolução, volta muito melhor. Volta muito melhor. Sabe aquele clichê da novela que a coitadinha de repente levanta e volta com tudo? É isso mesmo. É clichê, mas tem toda a novela e vai continuar. Sabe por quê, gente? Nos filmes. Porque é isso mesmo que nós temos que fazer. É isso mesmo. Passa sim pelo sofrimento, que se a gente fingir que não tem ele, nós vamos se empurrando. Vai piorando, depois chega a ponto de depressão, suicídio, porque negou o sofrimento e não consegue mais resolvê-lo. Então, o que nós temos que fazer? Identificou. Autoconhecimento, identificou. Entendeu. Solução. Volta mais forte. Volta mais empoderado. Volta mais inteligente. Volta com as capacidades renovadas. É para isso que o sofrimento veio. Para a nossa evolução. Vamos exemplificar? Nos tempos, né, do começo, lá na era pré-histórica. O que o ser humano fazia? Vivia em caverna. Deitado no chão duro, comendo carne crua. Que sofrimento, hein? Que sofrimento. Aí, ele não quis comer carne crua mais. Entendeu o sofrimento? O que veio ensinar para ele? Tem outra forma. Aprendeu a fazer fogo. E hoje a gente come carne cozida. Frita, assada, diversas formas. Dormia no chão duro. Ele aprendeu uma forma de criar um jeito mais gostosinho de dormir. Aí veio os colchãozinhos de palha. Foi melhorando, foi melhorando, foi melhorando. Hoje eu durmo lá no meu colchão. Gente, coisa mais boa. Que hora mais gostosa de deitar para descansar, pôr a coluna no lugar. Não é assim? A casa, né, com telhado. Aí a gente faz laje, põe telha para não cair uma goteira. Porque nós não queremos sofrer com a chuva. Imagina lá eles, como eles sofreram. O que o sofrimento trouxe para eles? Desenvolver suas capacidades, tornar eles mais inteligentes. Evolução, progresso. Quanto mais nós tentarmos entender o sofrimento, mais nós vamos ver que ele é instrumento de evolução na nossa vida. Esse exemplo é de forma geral. E na sua vida? Busca aí, no seu íntimo. O quanto o sofrimento já te fez melhorar, aprender. Ele nos ensina no mínimo, gente, inteligência, como eu acabei de exemplificar, resignação, quando você perceber porque existem situações de sofrimento que não há muito o que fazer. Deixa eu dar um exemplo. Uma doença fatal, ela vai te levar à morte. Você já buscou, você não ficou parado, você buscou todas as soluções. Não é possível. A solução é o desencarne. Nós achamos que a morte ela é terrível, ela não é. Muitas vezes ela é a solução que está buscando. Recentemente faleceu um amigo meu que vinha lutando uma doença há 6 anos. Quem estava próximo, viu o que ele vivenciou e viu a resignação dele, como ele entendeu a doença como uma forma de evolução dele, entendeu que o desencarne dele era a solução. E que ele foi muito feliz. Encontro ao desencarne. Porque nós temos que entender que aqui é temporário. Então nós vemos a morte como um terrível problema. E ela não é. É só a passada para o lado de lá. E agora ele foi para o lado de lá com ensinamentos que talvez sem a doença ele não teria conseguido. Entenderam? Paciência. Não é assim? Toda situação de sofrimento nos ensina paciência. Porque nós temos que entender o momento certo de agir. Nós temos que entender que há um tempo para organizar a situação. Então nós vamos aprender paciência. Nós vamos aprender perseverança. Então, isso é o mínimo que uma situação de sofrimento, de dor, pode ensinar para nós. O mínimo. E nós preferimos reclamar dele o tempo todo. Estou sofrendo, estou sofrendo, estou sofrendo. Você já buscou isso aqui no seu sofrimento? O quanto mais inteligente, o quanto mais resignado, paciente e perseverante você tem se tornado? Isso fora o ensinamento individual. Aquele sofrimento está te ensinando isso. Além de tudo isso aqui. Porque tem um aprendizado individual. Não é assim? Então, gente, nós falamos do sofrimento, nós entendemos ele como ponto de evolução. Mas aí lembra que eu falei assim, que a gente não precisa ficar na dor? Assim que você conseguir entender o processo, entender a aprendizagem, tem que sair da dor. Tem que sair do sofrimento. Por que a gente fica? Olha lá.
geralmente nós resistimos ao caminho da melhora. Nós vamos persistir no sofrimento. E é como se nós criássemos raízes com a dor, como se ela fizesse parte de nós. E se nós formos buscar a fundo, nós vamos ver que a gente faz muito isso. Nós vamos ficando ali. É como se nos acomodássemos com o ruim. E ficamos ali. Não buscamos a saída, não buscamos a ajuda, não buscamos em nós a capacidade para sair da situação de sofrimento. Nós vamos ficando. E nos agarramos aos sintomas para ter atenção. Chega a ser ridículo, mas é muito real. Quantas vezes nós já falamos aqui que o ser humano é carente? Não é assim? O ser humano é muito carente. Nós ainda não conseguimos a individualização que nós precisamos ter. Nós estamos muito dependentes ainda da opinião do outro, da atenção do outro, do amor do outro. Nós ainda estamos em processo de aprendizagem do auto-amor, da autossuficiência, quanto ser. Então, para se chamar a atenção, por exemplo, vamos dar o exemplo da criança. A criança, quando adoece, a mãe pode estar ocupada, o pai está ocupado, para tudo e vai cuidar da criança, não é? Nós fazemos isso. A gente larga o trabalho atrasado, a gente larga os compromissos na rua, a gente larga tudo e vai cuidar da criança doente. O ser humano cresce com esse entendimento de, se eu estou em sofrimento e preciso de ajuda, eu tenho atenção. Então, muitas vezes, você continua naquele sofrimento porque você vai estar rodeado de pessoas para falar, coitadinho, vem aqui. E o que eu disse do coitadinho? É a pior situação em que nós podemos nos colocar. Mas, infelizmente, nós ainda nos colocamos. Ainda gostamos de ficar lá, porque tem alguém passando a mão na nossa cabeça, falando assim, coitado. Ao invés de falar assim, levanta daí. E aí é a hora até da gente perceber se nós estamos rodeados das pessoas certas. É assim? E nós demoramos a nos dar conta do nosso sofrimento. Sabe aqueles casos do início que eu falei assim, do suicídio, da depressão, das medicações? Sabe por que chega nesse ponto? Que por falta do autoconhecimento nós não percebemos que estamos sofrendo. A gente acha que é natural o que a gente está passando. E quando nós chegamos a ver, já estamos nesse sofrimento há muito tempo. E aí a gente já está grande demais, difícil demais. E às vezes a gente deixa de pedir ajuda, deixa de tentar solucionar e desiste. E aí a gente... Sabe por quê, gente? O suicídio não é só aquele que enforca. É aquele que para de tentar. Ele para de se alimentar da forma certa. Ele para de tomar a medicação adequada. Ele para de seguir em frente. Ele para de tentar. Ele para de tentar encontrar um novo emprego. Ele para de estudar. Ele para. Ele desiste da vida. Porque ele não percebeu o quanto estava sofrendo. E aí agora o sofrimento ficou grande demais. Então vamos tentar nos observar com mais cuidado para percebermos os pequenos sofrimentos antes que eles se tornem grandes. Isso é uma coisa muito importante que vai ficar de reflexão hoje. Olha lá, gente. Que coisa mais linda os arranha-céu, não é? Nós sabemos que, claro, tem todas as questões ambientais, mas hoje já tem, né? Os que são sustentáveis e tudo mais. O mesmo homem que fez surgir as mais fantásticas construções e as descobertas presentes no planeta, todas as medicações, todas as criações, o avião que fez o homem voar, tudo isso, gente, foi o homem que criou. Claro, por intuição divina. Mas foi o homem que criou. Mas esse mesmo homem é que cria e faz perdurar o seu sofrimento. É vergonhoso para nós, mas é muito real. Nós usamos a nossa capacidade criativa para nos prejudicar, muitas vezes. Então, nós vamos ter que começar a redirecionar essa capacidade criativa. Como eu disse, tem sim as situações que são de ação e reação. Então, eu criei meu sofrimento em um outro momento. E tem aqueles também que são criados neste momento. Eles vão me ensinar algo? Vão, com certeza. Mas eu posso deixar de criar tão insistentemente e de permanecer tanto tempo nos meus sofrimentos. É só eu direcionar a minha energia, a minha vibração para uma outra coisa. De preferência positiva. Não é assim? A dor sempre existirá. Você sempre vai passar por alguma situação de dor. Como eu disse, a dor ela é uma bússola, né? Ela me mostra o caminho que eu tenho que seguir. Ela me mostra onde que eu desviei,
que eu entrei no caminho errado, para eu voltar lá e dar um jeitinho de voltar para o caminho certo. A dor faz isso comigo. Agora, o sofrimento é uma escolha. É uma escolha sofrer ou não. Se eu perdi o emprego, pode ser uma dor momentânea. Eu posso escolher se eu vou sofrer com isso ou não. Eu posso escolher deitar na cama e chorar todos os dias, ou eu posso escolher começar um curso novo, começar a distribuir currículo, conversar com os meus contatos, fazer outras opções, mudar de carreira. Qual o problema? Eu passei por uma situação em que eu questionei por algum tempo se eu estava na carreira certa. É assustador você pensar que estudou tanto, determinada a uma carreira só, e de repente você vai mudar. É assustador. Mas também é libertador. Você pensar que você tem essa possibilidade. Então, escolher sofrer, não vamos fazer isso não, gente. Vamos escolher mudar, transformar, evoluir, melhorar a partir do sofrimento que veio para a sua vida. Agora, olha lá. Nós fazemos muito isso. Não peça para a sua dor acabar. Eu sei que a maioria aqui tem o hábito da oração. E aí, o que a maioria faz? Ô, Senhor, tira essa dor. Tira isso da minha vida. Cuidado, gente. Às vezes, para tirar, vocês vão ter que desencarnar, viu? Às vezes é o único jeito. Cuidado com o que vocês pedem. Não pede para tirar a dor, não. Ela não é a bússola. Ela não é o caminho. Pede, olha lá, ó, para que você alcance o aprendizado que ela veio trazer. Peça para você se fortalecer a partir dessa dor. Esse é o caminho. Até na hora de orar, nós temos que escolher as palavras. Não é palavra bonita, não. Às vezes fica o entendimento errado. Não é, sei lá, e ficar procurando a palavra linda para você falar com Deus, não. É você falar as palavras certas. Do tipo, ô Senhor, está doendo. Me ajuda a descobrir. Me mostra os caminhos, porque os caminhos Ele te dá. A capacidade Ele te dá. O auxílio Ele te dá. Mas quem vai fazer é você. E se Ele te tira, alguma coisa está errada. Por que é a lei de ação e reação? Você vai lá e reza para o seu guia e fala assim, tira isso do meu caminho. Como que ele vai pôr o dele na reta? Desculpa a expressão. Não pode não. Lei de ação e reação. Você vai passar por isso, não ele. Ele vai tirar de você e ele vai passar? Quantas mães aí já falaram, eu podia tanto passar isso em vez do meu filho? Não tem jeito. É de cada um. Desde aquela pequena febre. É de cada um. Não tem como. Então não adianta ficar pedindo não, gente, para tirar a dor de vocês, não. O máximo que pode acontecer é o seguinte, você melhorar sua conduta, melhorar sua postura, melhorar seu magnetismo, sua vibração, e aí, por crédito, ser amenizada a sua dor. É o que muitas vezes acontece aqui no hospital. Quantas pessoas vêm aqui em busca de uma cura milagrosa e não sai curado? Mas ele sai com um conhecimento que ele não tinha. Ele sai com a dor aliviada diante do merecimento que ele já adquiriu, diante dos créditos que ele adquiriu. E ele sai mais preparado para lidar com a dor. É o que mais acontece aqui. É muito triste saber que algumas pessoas vêm aqui procurando a cura milagrosa, porque ela não existe. Existe a cura por merecimento e existe o alívio por merecimento. E existe a melhor parte, que eu acho a mais bonita do hospital, que é a orientação. Ninguém aqui faz sem orientação. Ninguém. Seja por nós humanos, que estamos aqui trabalhando, né, que estamos nos aparelhos, seja pela espiritualidade maior, que dá com todo carinho, né? Se for ouvir lá a doutora Rosa, o irmão Antônio, com todo carinho, aquela pitadinha de conhecimento para você levar a sementinha para brotar na sua mente, para você solucionar as situações de sofrimento que você está vivendo. Vocês entenderam? Então vamos lá. Então olha o que eu disse. Não busque milagre. Seja o milagre. Faça você o processo de cura da dor. Faça você o processo de alívio do sofrimento. Você tem as capacidades para isso. Para encerrar, eu já contei essa história aqui, mas já tem um tempo. E ela traz um ensinamento profundo. Então eu quero retomar ela. Quem já assistiu, me perdoe, né, vai rever comigo, mas é bom para todo mundo de toda forma. Ensinamento a gente esquece, é bom relembrar, né? A gente aprende por repetição. O doutor Hélio falava muito isso quando palestrava aqui no GEMAN. O cérebro aprende por repetição. O que é a lagosta? A lagosta ela é um serzinho molengo, corpinho bem frágil, que, para se sentir seguro, cria essa casca. Ela está lá dentro.
ela cria essa casca para viver. E ali ela vive segura por um tempo. Acontece que, em determinado momento, ela cresce. Nós não crescemos? Ela também cresce. E a casca fica pequena, não cabe ela mais. Então, ela larga toda a segurança dela e entra num processo de sofrimento, de desconforto, sai da casca, se esconde, se afasta por um momento, em uma caverna, né, no mar, e cria uma nova casca um pouquinho maior. O que a lagosta vem ensinar para nós? Nós estamos, sim, com a nossa casquinha. Às vezes a casquinha é o emprego, às vezes a casquinha é o casamento, às vezes a casquinha é o refúgio dos filhos. Tem gente que se esconde até atrás dos filhos, viu, gente? Às vezes a casquinha, são inúmeras coisas, a casquinha pode ser até esse corpo. E nós vamos ficar lá escondidinho. Acontece que se eu quiser crescer, eu vou ter que quebrar a casca. E vou ter que fazer uma nova um pouquinho maior. Então vai doer. Vai ter sofrimento. E aí vem mostrar que esse sofrimento, como eu disse, vai me tornar grande. Senão eu vou continuar sempre do mesmo tamanho. E não tem como fugir da lei do progresso. Não tem como nós não crescermos. Nem que seja lentamente. Então você vai tentar ficar na casquinha apertadão por um tempo. Mas uma hora você vai ter que quebrar. E vai doer. E vai ter sofrimento. Mas esse sofrimento vai te tornar grande. Vai te tornar maior. E você tem a possibilidade de criar novas casquinhas. São os nossos muletas, né? Que a gente fala. A gente vai criando. Vai nos auxiliando no processo de crescimento até nós nos tornarmos seguros no que nós somos. Espíritos imortais em evolução. Não é assim? Então, o que eu quero, gente, com o estudo de hoje, com as reflexões de hoje? Eu quero que nós sejamos lagostas. Que nós não tenhamos medo de largar as casquinhas. Que a gente escolha passar com sabedoria pelo nosso processo de sofrimento para nós nos tornarmos maiores. Muito obrigada, gente. Boa noite.